Olá, eu sou Rebeca Guerreiro, consultora de marcas, e venho aqui apresentar o Podchá, que é um podcast voltado para o empreendedorismo, para moda no modo geral, trazer curiosidades de quem está dentro desse ambiente. E venho aqui hoje com uma convidada mais do que especial. Eu estou super feliz com a Sharon Azulay, nossa diretora criativa da Blumen, uma marca super respeitada no mercado, pioneira, né, nesse beachwear, né, essa moda praia bem carioca. Eu queria muito ouvir de você como foi a entrada nessa área da moda, que eu sei que não necessariamente foi um desejo seu, né, uma trajetória de vida muito linda que você tem, desafios, né, que você enfrentou ao longo do tempo, pessoas super importantes, né, que foram vitais para essa sua entrada na Blumen. E eu queria ouvir de você sobre a sua história, a sua trajetória. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui no podcast, né? A gente estava tentando marcar e é bom que aconteceu. Sim. Bom, a minha história na Blue, né? Eu fui muito criada na fábrica, chão de fábrica a vida inteira, de festa de final de ano, todos os momentos, assim, eu sempre estive muito lá, mas nunca foi meu sonho 01 de vida. Sim. Pelo contrário, assim, meu pai falava, cara, isso é coisa de maluco, vai fazer outra coisa. Só que meu pai teve um infarto fulminante e morreu da noite pro dia. A empresa sempre foi uma empresa familiar, né? Ele era o único dono, sem sócios. Eu brinco lá, não tem CFO, se é isso, se é aquilo, sabe? Era muito meu pai, meio diretor criativo, meio diretor geral, meio tudo. E ele veio com uma morte repentina, assim, do nada, assim, num momento que eu, muito nova, nem tava pensando, assim, não tava sendo preparada pra isso, não fui preparada ao longo, assim, da minha vida. Era sempre aquela história, tipo, vai fazer o que você quiser, sabe, seja livre. Só que ao mesmo tempo, nos jantares de família, sempre, aquela conversa sempre tava por ali, né, muito presente, mas eu nunca como uma preparação pra uma sucessão ou qualquer coisa do tipo, assim. Eu acho até pelo contrário, assim, as falas dele eram muito quase de repelindo, assim, do tipo, sabe? Isso aqui é o meu universo, você tem o seu. Eu acho que ele sabe, né? Do seu, ou se descubra no seu. Gente, eu tava lá quase 40 anos no mercado, ele sabe que o corre do varejo, da moda, não é um corre fácil, assim. Exato. Então, ele já sabia, né? Exato. Ele já tava passando por aquilo. E isso, ele veio a faltar, né? Eu sozinha, filha única. Na época ele tinha acabado de contratar uma pessoa para ser meio ali diretor financeiro, já queria tirar um ano sabático, a gente tava com alguns planos assim de vida que não eram profissionais, era mais de curtir. E ele morreu. E aí eu acho que nesse processo, pelo que eu li, né, isso para você foi muito forte, porque você teve um sonho, inclusive, né, você conta que você teve um sonho, e ele levou até na esportiva, brincou, e realmente o que falam justamente é uma realidade, né, quando você sonha é vida, não deixa de ser vida. Sim. Ele está vivo em algum lugar, né, e deixou aí um legado, né, uma história incrível, que eu acho que a Blumen, ela tem tanto case de sucesso, ela tem tanta história para contar. Eu que sou lá dos meus 1900 e round, né? Eu lembro muito de vários momentos de desfile, da Saraíba, da Monique Evans. Eu lembro da Monique Evans, que para mim ela foi ícone, professora, né? Entendeu? Eu queria ser modelo, antes de eu me despertar para o estilo, né? Como estilista, era modelo, acho que quase todo mundo anda um pouco nessa linha, né, modelo / estilista, e ela foi minha professora. Eu olhava assim, era uma diva para mim, né, e eu via ela como referência, né, da história da Blumen, fora Lady Gaga, né, também, tanta história. Conta pra gente, porque você tem muita história para contar, né, muita passagem. Isso que você falou, tipo, o Michel que tá aqui, ele sempre fala assim, cara, tipo, é bizarro, porque não importa onde é que a gente tá, tanto tempo que passa, a gente tá no meio do nada, tem alguém que conhece seu pai, sabe? Em tempos que não tinha internet, que não tinha essa coisa do viralizar, dessa coisa, dessa velocidade da internet. Sim. Mas assim, como que ele era um cara muito conhecido e como que a Blumen fez, né, história em tempos de... Era isso, desfile, assim, era muito diferente, você viralizava
hoje no online, ou naquela época tinha lá aquelas 200, Era 300 orgânico, pessoas que estavam naquela sala, e meu pai entendeu que os desfiles eram tudo com peças não usáveis, e como é que ele ia trazer pra passarela apenas um biquíni de lacinho. Sim. Era um lifestyle, né? Era um desejo que a gente vê muito, esse momento que a gente tá vivendo do Brasil Core, do Rio de Janeiro, esse estilo de vida, que ele entendia, que ele falou, cara, é isso, ele ia pra São Paulo, pra Semana de Moda, pra desfilar biquíni de lacinho. Sabe? E o biquíni de lacinho, né? Porque ele transformou a história do biquíni, né? Ele foi pioneiro nisso, né? A história do jeans, o que ele fez, né? Ele não conseguia encontrar uma solução. Eu acho isso é uma engenharia, né? Ele, na verdade, ele se descobriu na moda, mas é um engenheiro, né? O que ele fez ali, como solucionar essa questão do elastano. O biquíni caber em corpos diferentes e ele desenhar, de fato, valorizar o corpo feminino, né? Exato. E foi uma solução de um problema que ele nem buscou o problema, né? Na verdade, assim, acho que a diferença até do empreender, que ele viu ali uma oportunidade. Ele também não era do mundo da moda, não era Assim, meu pai tinha 16, 17 anos nessa época, ele era muito novo, assim, meu tio que já estava começando a mexer com jeans, customização de jaqueta, sabe, minha avó era bordadeira, assim, então, assim, acho que veio uma oportunidade de entender que aí, de vender, e aquilo se tornou um problema, porque tinha coisas entregas, então tinha que solucionar aquilo, para resolver aquilo, e viu como uma oportunidade e mudou a trajetória da vida dele, e ele se tornou, enfim, do mundo da moda. E, assim, há uma curiosidade que eu tenho quando eu li, quando eu pesquisei, essa questão do viralizar. Quando acontecer esse boom, vamos botar, né? Hoje a gente entende que existe muito network, a gente não tem hoje, vamos supor, a gente faz uma venda estourar, e aí a gente tem aí braços, né? Se você não consegue fazer tudo dentro da empresa, você terceiriza e capta uma pessoa aqui. Mas imagina ele, naquela época, estourar de venda, virar um sucesso, virar um best-seller, nesse tempo em que as coisas eram muito... Como que você encontra uma fábrica e você não é tanto do ramo? Como deve ter sido para ele esse desafio, né, de encontrar braços para, de fato, ele fazer essas entregas e manter e transformar a Blumen no que ela é hoje, né? Porque até hoje ela mas acho que é diferente, assim, naquela época, assim... Imagina isso, ele viralizou, se tornou desejo naquele micromundo entre a Barata Ribeiro e o Leme, sabe? Então, assim, aí você tá uma outra escala, assim. Eu acho que hoje em dia a questão do você viralizar é a velocidade, que eu acho que hoje a velocidade é muito maior, e se você não tá pronto para aquilo, a gente teve um caso recente na Blue. É isso, a Silvia Braz usou uma peça que a gente não sabia que era aquela peça que ela ia usar, e aí hoje você tem, né, toda a indústria, né, e aí até a estamparia chegar, até não sei o quê, qual é esse tempo de resposta, que depois disso várias outras coisas vão viralizar também, porque assim... Sim. Eu acho que o desafio que a gente tem na moda é que você tinha lá o tempo da passarela, que aquilo ia pra editorial, ficar 4 meses aparecendo em editorial, gerando desejo para aquilo chegar na loja e você comprar. E hoje, assim, já nem sei mais o que tá acontecendo primeiro, assim. A gente faz várias coleções em uma, né? Se a trend faz a moda faz a trend, assim, então... verdade. É difícil. É difícil. Esse tempo da velocidade. Hoje, a oportunidade é que faz a vez, né? Então, você hoje tem que calcular várias coisas, né? Por exemplo, você precisa fazer uma viralização quase programada. Você não pode ser tão pego de surpresa, né? Porque isso pode depor até contra a marca, né? Então, hoje as pessoas se associam a algumas agências para poder mandar determinados produtos. E aí é um desejo um pouco comprado, assim. Exato, você consegue ter uma certa programação. Mas me conta também dessa parte da sua realização e como você montou a sua marca, como que foi esse momento, que é completamente diferente da Blumen, né? Existe um lado de você começar uma empresa do zero, que você tem uma outra marca, e ter a Blumen, que já é uma empresa com uma certa solidez, né? Eu acho que eu sempre falo, que eu acho que eu fui me descobrindo ao longo desse caminho, assim, de 15, 16 anos à frente, né, da Blue. Talvez 10 anos desse processo eu neguei muito, do tipo, não era o que eu queria, eu sou uma pessoa disciplinada, então eu entendo que eu tinha que fazer o que tinha que ser feito, mas não era o meu sonho, e eu ficava muito do tipo... ó céus da vida, sabe? Tipo, não gosto.
E é muito doido que eu fui, acho, mas ao mesmo tempo eu fui me descobrindo ao longo desse caminho. Eu entendo que era uma marca, quando eu pego a Blumen com 38 anos, a marca, né, com uma identidade muito forte, com uma personalidade muito enraizada ali. Então eu entendi que ali meu legado principal era não perder a essência e a identidade da marca, assim, que é algo muito forte e que é o desafio quando você tá, né, nessa cadeira de estilista, diretora criativa, porque a moda é um ciclo. Sim. A moda é altos e baixos, assim, de uma marca tá aqui, depois ela tá lá e outra vai acontecendo isso. Então você fica muito, tipo... Eu entendo que, cara, nós somos talvez a única marca do Brasil de moda com mais de 50 anos. Sim. Sabe? Moda praia com certeza, assim. Então, Sim. cara, era uma responsabilidade muito grande, um legado, mas ao mesmo tempo acho que eu, na física, saio daquele lugar de uma menina de 17 anos de idade, vou me transformando, vou também tendo meu repertório de moda, né? Vou me transformando numa mulher e vai nascendo algo que me deu vontade, assim. E eu falo, ai, gente, tipo, um raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar? Porque eu que tanto neguei, né? Mas eu acho que eu fui me descobrindo ao longo desse caminho. E aí eu entendia que não era uma linha da Blumen, não era... É um questionamento, falar, por que você não fez uma linha resort da Blumen? Sim. E eu falo, cara, não, eu acho que é outra história, sabe? É outra história em tudo, assim. A Raio e a Blumen não tem nada... Eu falo que o único ponto que elas têm em comum sou eu. Eu falo que a mão direita e a mão esquerda é um momento do meu cérebro que eu viro pra cá, viro pra lá. Mas eu entendi que não era um cabide a mais, porque era uma outra mulher, é um outro comportamento, é um outro cheiro, é um outro cabelo. Mas eu relutei, tá, um pouco a aceitar isso, assim, que também talvez era eu ter algo meu, né? Que responsabilidade, né? Do tipo, ou meu auto-julgamento, assim, acho que aí vai conversa pra um divã, assim. Sim. Mas eu falei, cara, é isso, não é uma linha, é uma marca. E, cara, meu marido me apoia muito, ele falou, cara, é isso mesmo, você quer? Eu falei, cara, é. E a gente foi ali pensando nos formatos. Só que eu sempre fui o ponto de contato com as minhas amigas que querem começar um negócio. Tipo, me liga, quer conversar, faz business plan, vai começar com moda. E aí eu lembro que eu liguei pra uma dessas minhas amigas que tipo, me ligaram quando tava começando. E eu falei, cara, liguei pra Hitsa. Eu falei, Hitsa, qual é esse rolê aí de uma marca que não tem loja, que só tem o digital? Quando eu assumi a Blumen, era 30 lojas, multimarca, atacado, exportação. Nossa, que mundo, né? 40 anos de marca. E aí eu entendi, tipo assim, a Raio, eu não tinha nada. Eu tinha querendo... Era um e-commerce, mas tá bom, como é que eu faço um planejamento? Eu vou vender, tipo, 5 peças, ou são 30, ou são 10, ou são 50? E comparativa, né? Qual é a sua comparativa? Como é que faz, tipo, grade? Uma loja que não tem loja? Aí o cara, parece que o jogo virou, né? Do tipo... E aí eu fui pedir conselho para essas amigas e aí eu entendi que era um outro lugar. Sim. Que é o tal do empreender, do tipo... de tudo. É você zero, né? chegar numa feira, como eu fiz com a Raio há 2 anos, e você é uma marca que tá começando. Que você está lá, tipo... Você fica ali em pé, apresentando a marca e tudo. É muito diferente quando eu chegar num lugar como Blumen... Aham. E eu, tipo, com um raio, assim, com um browniezinho embaixo do braço pra apresentar, tipo, as coisas e montar a arara e ir pra fora. E eu falei, caraca, tipo, isso é uma construção de marca. E hoje eu entendo como que tem que ser resiliente. Porque, assim, Sim. em vários momentos eu falo, cara, quero desistir pra quê?